e urbanização. Então, por volta de 1500, quando os colonizadores europeus chegaram na América, nós já vamos encontrar diversas cidades presentes no continente europeu. Né? São mais de 2 dezenas de cidades que já eram consideradas grandes para a época, sendo Paris, né, a atual capital da França, uma das maiores, com cerca de 230 mil habitantes. Só para termos de comparação, Colombo ainda não tem, né, segundo os últimos censos, 230 mil habitantes. Então, Paris, em 1500, já tinha uma população que era superior à população de Colombo atual. Bom, mas as cidades não eram como hoje, né? Nós vamos ter características bem diferentes das primeiras cidades. Muitas delas acabavam sendo cercadas por muralhas, que era uma forma, então, de ter de defesa comum, né, no período na construção das primeiras cidades, né, na Idade Média. Não havia transporte público, elas não tinham um sistema de água e de esgoto, e isso faz com que a proliferação de doenças e epidemias, né, seja muito comum nessas áreas. Aqui nós temos uma imagem que mostra um pouco aí de como era o perfil, então, dessas primeiras cidades. Obviamente que aqui nós já temos todo o contexto, né, das atuais cidades, toda a parte da urbanização, do desenvolvimento, enfim. Mas aqui a gente consegue ter uma ideia de como que eram essas primeiras cidades. Então, a imagem ela representa a pequena cidade de Cittadella, na região, né, de Veneto, no nordeste da Itália, que foi fundada no século XIII. Atualmente, tem apenas 20 mil habitantes, com uma densidade demográfica de mais de 550 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Mas percebam que ela ainda mantém um pouco aí da história, né, que representa a cidade, como, por exemplo, essa parte aqui, né, que é cercada, então, né, para entrada e saída, ok? Os muros, né, uma verdadeira fortaleza. O crescimento acelerado das cidades e sua modernização só teve início aí no século XIX, com o desenvolvimento da indústria e o progresso, né, que vai trazer aí algumas inovações. Que inovações foram essas? Por exemplo, calçadas, né, os primeiros parques públicos, o comércio, né, que vai se diversificando. Nós vamos ter os trens, metrô, o uso da eletricidade, principalmente, né, nas casas, e isso acaba sendo algo essencial para o dia a dia. E as primeiras cidades, né, elas estão atreladas aí ao Reino Unido, né, que foi o primeiro país do mundo a ter mais habitantes nas cidades do que no campo. Então, o Reino Unido tem um destaque pela ser o país, né, por ser o país com o maior número de habitantes nas cidades do que no campo. E isso foi já a partir de 1905, ok? Aqui nós temos uma litogravura, né, que mostra o túnel de metrô de Londres, no Reino Unido, na época da inauguração, em 1863, quando os carros passageiros ainda eram puxados, né, por locomotivas a vapor. Olha só que interessante. É importante ainda destacar, né, que no século XX o número de habitantes nas cidades cresceu de uma forma muito rápida, devido principalmente ao êxodo rural, que é a saída da população do campo, né, para as cidades. Nós vamos ter dois conceitos que são diferentes, que são importantes, né, quando a gente analisa o crescimento da população urbana. O primeiro é de crescimento urbano. Quando eu digo crescimento urbano, né, estou me direcionando ao aumento da população nas cidades, né? O espaço ocupado pela cidade acaba sendo cada vez mais ampliando, né, cada vez mais ampliado com esse crescimento urbano. Então, as populações vão se deslocando para as cidades, ela vai crescendo, vai enchendo cada vez mais, e o espaço ocupado pela cidade vai se tornando cada vez maior. Temos o processo de urbanização, né, que ele ocorre quando o crescimento da população urbana é superior à da população rural. Então, o número de pessoas nas áreas urbanas já é superior, então, à área rural. Então, nós temos um processo conhecido como urbanização, né? E ela acaba sendo acelerada principalmente por conta do êxodo rural, né? O êxodo rural, ele é peça-chave quando se fala no contexto da urbanização. Enquanto a Revolução Industrial acontecia na Europa, no Brasil as coisas eram bem diferentes, né? O país deixou de ser colônia de Portugal só em 1822.
Havia poucas cidades nesse período, né? E elas acabavam sendo separadas, né, por imensas áreas de baixo povoamento. E eram ocupadas principalmente pela população indígena da época. Então, nós vamos ter lá algumas cidades, né, as primeiras cidades, os primeiros núcleos de povoamento, e entre uma cidade e outra, nós vamos ter grandes áreas de poucas pessoas, né, um número baixo de pessoas, que era ocupada essencialmente aí, né, principalmente aí pela população indígena. As cidades concentravam-se principalmente no litoral e eram pequenas em relação, né, às metrópoles europeias, em relação às cidades europeias. E a economia nacional era mais simples do que os países europeus, até porque nós estávamos iniciando todo esse processo, né, de criação das primeiras cidades, de urbanização. Como nós conseguimos visualizar aí nesta imagem, então, na página 210. Né? Aqui nós temos o centro do Rio de Janeiro, em 1818. A cidade, então, capital do Império, era a principal cidade do Brasil, né, com cerca de 200 mil habitantes. Então, aqui descreve bem, né, como eram essas primeiras cidades aí que foram crescendo com o passar dos anos. Hoje, né, Rio de Janeiro é um dos principais estados, um dos principais capitais que nós temos aí do Brasil, né, juntamente com São Paulo. Você sabia? As regiões metropolitanas são áreas urbanas formadas por um núcleo densamente povoado e um conjunto de áreas vizinhas que partilham de um determinado espaço. Bom, nós temos a nossa região metropolitana, que é a região metropolitana de Curitiba, no qual Colombo faz parte, né? A região metropolitana de Curitiba vai ter diversos municípios que fazem parte dela. Colombo é um deles. Nós temos Colombo, nós temos Piraquara, Pinhais, José dos Pinhais, Bocaiúva do Sul, né, Araucária. Então, são vários municípios que fazem parte da região metropolitana. No geral, as regiões metropolitanas, né, elas são criadas por legislações locais, que podem variar de um país para o outro. Então, as nossas legislações vão dar, então, o título de uma região metropolitana, né, ou não. Então, cada estado aí, cada país vai ter uma legislação para definir a sua região metropolitana. Bom, as regiões metropolitanas são formadas por um conjunto de cidades, né? Então, é formado por mais de uma cidade, eu tenho uma cidade principal e as outras cidades que estão ao seu entorno, né? Composta por um núcleo e várias cidades adjacentes, né, que vão partilhar de diversos serviços públicos e de uma infraestrutura. É o caso de Curitiba, que é a cidade núcleo, e os outros municípios que estão ao seu lado, né, que vão estar aí partilhando, se utilizando e se beneficiando, inclusive, desse serviço público, como, por exemplo, a rede de infraestrutura viária, a parte de serviço, de emprego, de trabalho, a parte de saúde, né? Muitas vezes nós não conseguimos ter um atendimento com especialistas em Colombo, e nós precisamos ir para Curitiba, se utilizar do serviço público de Curitiba. Enfim, nós compartilhamos muito da infraestrutura da principal cidade do estado do Paraná, que acaba sendo Curitiba, onde nós temos, né, a região metropolitana, ok? Bom, muitas dessas cidades, elas acabam crescendo a sua urbanização de uma maneira tão significativa que você não consegue mais diferenciar um município de outro. Então, eu tenho lá um município que acaba crescendo tanto e o outro que acaba juntamente com ele crescendo ao mesmo tempo, e você não sabe onde é o município, onde é o outro mais. E quando isso ocorre, nós temos um fenômeno conhecido como conurbação. Né? Então, a conurbação ocorre quando duas ou mais cidades, devido ao seu crescimento horizontal, se unem, formando uma aglomeração urbana contínua. Então, você não conhece mais se está numa cidade ou em outra, né? Porque o crescimento foi tão grande que você não consegue diferenciar duas áreas uma da outra. As primeiras regiões metropolitanas brasileiras, elas foram estabelecidas na década de 1970, né? Nas grandes cidades, como a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana no estado do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, né? De Curitiba. Então, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que apresentam uma das maiores aglomerações urbanas, né? E nós vamos encontrar uma das principais também regiões metropolitanas do país, ok? Bom, em 2015 o Brasil já tinha 69 regiões metropolitanas, sendo a maior delas a de São Paulo, como nós conseguimos visualizar aqui.
no mapa. Então, região metropolitana de São Paulo, né, ela vai congregar aí diversos municípios, né? Então nós temos aí São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano do Sul, São Paulo, capital, Guarulhos, Caieiras, Santana, Jupitimba, São Lourenço da Serra, enfim, são vários municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo, ok? A região metropolitana de São Paulo é formada pelo município de São Paulo, né, e mais 38 municípios vizinhos, que somados tinham em abril de 2015 uma população de cerca de 20 milhões quase de habitantes, né? São 16,9 milhões de habitantes, quase 20 milhões de habitantes. É um número bem significativo, ok? Bom, como que nós chegamos a esses números tão significativos nessas regiões metropolitanas, nessas áreas urbanas? Bom, fato é ocasionado por conta do êxodo rural, né? O êxodo rural nada mais é do que a movimentação da população do campo em direção às cidades, saindo do campo para as cidades. E ela é determinada pela conjunção de diversos fatores. No Brasil, nós vamos ter aí alguns fatores que são as principais causas do êxodo rural. Entre elas destacam-se a mecanização do campo, né, com a introdução de máquinas, cada vez mais você vai precisar de menos pessoas para desenvolver as atividades na agricultura, né? Consequentemente, parte dessa população acaba não se mantendo na área do campo por conta da miséria, por conta das dificuldades do trabalho, e ele se desloca para a área urbana, em busca de trabalho. Okay? Então, a mecanização do campo, ela vai ser positiva, porque ela vai gerar uma produção maior, ela vai conseguir ter um desenvolvimento, né, muito maior em termos de produção, em termos de qualidade. Entretanto, eu vou gerar o desemprego. Essas pessoas não conseguem se inserir e muitas vezes vão para as áreas urbanas. Nós temos a miséria do trabalhador rural, por conta da baixa renda, né, que ele acaba recebendo para desenvolver o seu serviço. Isso serve de estímulo. Se o serviço te paga muito pouco, ele vai tentar buscar outras maneiras de ter um salário melhor, e muitas vezes ele acredita que, vindo para as cidades, isso vai ser sanado, né? Então ele larga o campo e vem para as cidades em busca de emprego que possam pagar mais, né? E assim ter um futuro melhor. Isso faz com que muitas pessoas aí venham, né, tentar a vida nas cidades e largue o campo. Concentração de terras, né? Então hoje cada vez mais as terras estão nas mãos de poucas pessoas. Isso faz com que os pequenos agricultores acabem vendendo as suas terras porque não conseguem se manter, né? Não conseguem competir de igual para igual com esses grandes latifundiários, com os grandes produtores, e isso faz com que ele acabe vendendo a sua terrinha e venha para as áreas urbanas, né? Como nós já visualizamos no bimestre passado, mais de 44% das terras brasileiras pertencem a 1% dos proprietários, né? Então, poucas pessoas têm muitas terras, né? Então, milhões de camponeses não têm a sua própria terra, fica sujeito a um baixo salário, né, quando encontram. Isso faz com que eles queiram tentar a vida nas cidades, nas áreas urbanas. A industrialização das áreas urbanas, né? Então nós vamos ter o crescimento das cidades que passaram pelo processo de industrialização, né? Isso também foi um fator de atração para os camponeses que esperavam conseguir um emprego, né, ter um melhor salário trabalhando aí nessas indústrias presentes nos espaços urbanos. Bom, entre as principais consequências do êxodo rural foi, né, a redução da população no campo. Hoje nós temos aproximadamente 20% apenas da população que mora no campo, a maior parte ela está nas áreas urbanas, né? Então 20% da população está no campo, eu tenho 80% hoje vivendo nas cidades, e isso vai me trazer graves consequências. Entre essas consequências, tá, nós temos o inchaço urbano. Então a entrada de milhares de pessoas nas cidades, né, fez com que algumas cidades ficassem muito inchadas. Não houve um planejamento para a chegada dessas pessoas, isso também comprometeu a qualidade de vida das pessoas. Não houve um planejamento, esse planejamento faz com que a cidade vá crescendo de uma maneira desordenada, sem infraestrutura, sem qualidade de vida. Essas cidades não estavam preparadas e há uma insuficiência de infraestrutura urbana. Então, nós não temos escola, muitas vezes, para todas as crianças, não temos creche para todas as crianças. Isso faz com que a população não tenha atendimento a coisas básicas, né? Os hospitais não estão preparados para essa chegada da população, esse número de pessoas que está presente, não tem rede de esgoto para todos, não tem redes de água, muitas vezes, para todas as pessoas, né? E a moradia não, também
não se tem, né, condições de gerar moradia para todas essas pessoas. Então isso faz com que as pessoas, inclusive, vão morar em lugares que são inadequados, como favelas, cortiços, entre outros. O desemprego acaba se tornando comum, como nós temos um grande número de pessoas, né, que acabou se deslocando para as áreas urbanas, não consegue se gerar emprego para todo mundo, então um grande número de pessoas acabam também ficando desempregadas, não conseguem se inserir no mercado de trabalho, e isso vai gerar um grande problema, né? E muitas pessoas, já que não conseguem um emprego formal, vão ser subempregados, né? Ou seja, vão estar trabalhando de uma maneira que não tenha um mínimo de condições, né? São serviços que não têm carteira registrada, é um serviço que a pessoa não tem direitos, né? É aquele pessoa que está vendendo a bala no sinaleiro, que está vendendo ali um pano de prato, que está tentando vender alguma coisa que conseguiu produzir com a sua força, enfim, ele tenta mascarar o desemprego, né? Tentando gerar renda com a sua força de trabalho ou vendendo algum produto que muitas vezes não conseguem suprir as necessidades do dia a dia. Nós vamos ter também a marginalização social, né, que a falta de trabalho, certo? E a baixa renda vai estar causando. A pessoa não tem um trabalho ou tem uma renda muito baixa, faz com que parte dessa população tenha que viver em lugares afastados do centro ou em lugares que não têm o mínimo de infraestrutura. Né? Isso faz com que eles fiquem marginalizados, que não tenham acesso aí a elementos que são necessários para o dia a dia. Então, muitas pessoas acabam vivendo à margem de todo esse processo que nós temos de infraestrutura, de qualidade de vida, de desenvolvimento. Né? Então, a população não tem dinheiro para estar circulando na cidade, não tem condições de ter uma casa que atenda às suas necessidades. Com isso, muitas pessoas acabam ficando excluídas, né, de todo o espaço urbano, bem como de todas as melhorias e infraestruturas que está presente nos principais centros urbanos. É comum a gente encontrar algumas favelas que não conseguem ter o mínimo, né? Ele não tem rede de esgoto, ele não tem uma coleta de lixo que seja durante a semana, né? Muitas vezes ele tem que pegar o seu lixo, colocar no saco, levar para deixar em outro lugar, que é onde o caminhão vai estar passando. Então, são uma série de dificuldades, né, para aquela parte da população que não consegue estar aí em um lugar mais apropriado, né, dentro dos espaços presentes das cidades, ok? A maior parte dos imigrantes que chegaram à cidade do Rio de Janeiro, né, de São Paulo, nas primeiras décadas do século XX, eram provenientes do Nordeste do Brasil. Muitas pessoas deixaram o Nordeste, acreditando que no Rio de Janeiro e São Paulo iria conseguir bons empregos, iria mudar de vida, iria ter uma situação melhor. E muitas dessas pessoas acabavam sendo transportadas, né, dentro de caminhonetes, como vocês conseguem visualizar nessa imagem aqui, né, que é os famosos pau-de-arara, né? Então, o caminhão, as pessoas estão todas dentro ali na caçamba, digamos assim, né? E acabam se deslocando de uma cidade para outra. É muito comum essa imagem aí durante um determinado período do século no século XX, né? De pessoas se deslocando em busca de trabalho, em busca de novas oportunidades nos centros urbanos. Em São Paulo e Rio de Janeiro é uma das cidades que atraiu muitas pessoas aí em busca de emprego, em busca de trabalho. Muitas delas conseguiram sim emprego, conseguiram se fixar, de ter uma renda fixa, de ter um trabalho, né? Mas muitas delas não conseguiram se inserir e acabaram voltando, né, para suas terras de origem. Por hoje é só, e aguardo vocês então na próxima aula para a gente falar sobre o mundo urbano e os seus principais aspectos.